Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, nós iremos abordar ainda o assunto sobre a parte de segurança da informação e nós iremos abordar o tema backup, que é um tema muito cobrado, principalmente em carreiras policiais e carreiras de tribunais. Primeira coisa que eu preciso saber, professor João Kleber, o que é backup? Backup, gente, nada mais é do que uma cópia de segurança. O CESP, ele está utilizando duas nomenclaturas. Ele pode utilizar a nomenclatura inglesa, que é o padrão, backup com CK, ou ele pode utilizar a nomenclatura em português, BKP. Então, se você encontrar essas duas palavras, elas estão corretas. Só que uma está na nomenclatura inglesa e a outra está na nomenclatura portuguesa. Então, fiquem atentos que o CESP pode cobrar tanto de uma forma quanto de outra. E o que seria essa cópia de segurança? Para você entender bem a parte de backup, eu quero que vocês voltem no tempo. Lá em 2001, por exemplo, nós tivemos uma grande tragédia. Essa tragédia era das Torres Gêmeas. E as pessoas tinham o hábito, por exemplo, de ter um andar para atendimento e o outro andar seria para os data centers. Não sei o que é data center, professor. Data center nada mais é do que um local onde você armazena todos os arquivos. É como se fosse o seguinte, aqui eu tenho uma sala que armazena o estúdio e do outro lado eu tenho uma sala que armazena todas as aulas gravadas da LAC. Vai acontecer um terremoto, uma tsunami, por exemplo. Logicamente que todas as salas vão ser o quê? Devastadas. E logicamente esses dados serão perdidos. E o que você precisa saber quando se trata de concurso público? A informação é o maior ativo de uma empresa. Uma vez que essa informação ela é perdida, acabou, já era. Então, a partir dos anos 2000, com essa triste tragédia, começou-se a entender que o backup tem que ser realizado. E aí uma coisa importante também que vocês precisam colocar isso aí. Não é porque eu fiz backup que eu sou obrigado a salvar todos os dados. O backup nada mais é do que uma proteção para você tentar diminuir o máximo possível de perca. Então lembre, nem sempre o backup vai ser 100% confiável. Porque, por exemplo, a todo momento a gente está trabalhando, a todo momento a gente está realizando uma operação. E nessa operação a gente trabalha com dados. E é impossível, por exemplo, você ficar fazendo backup a todo santo momento. Então, vai existir algumas situações que não vai ser possível reparar esses backups. Perfeito? Então, você já entendeu o conceito que backup é uma cópia de segurança, e essa cópia de segurança ela tem que ser feita em um local diferente. Então, eu dei o exemplo para vocês sobre a LAC. Aqui eu tenho o estúdio, aqui eu tenho os data centers. Então, logicamente que esse arquivo não pode estar armazenado nesse mesmo prédio físico. Eu tenho que estar em uma outra filial, ou eu tenho que estar em um outro local, seja mídia ótica, seja na computação em nuvem, e isso também cai no seu concurso público, porque ele vai te perguntar se você não entende só o conceito, se você entende o funcionamento. E o funcionamento do backup, ele pode ter alguns espaços que você precisa saber o seguinte: mídias ou fitas magnéticas. É possível fazer backup? Sim. CD ou DVD. E aí é importante você conhecer a aula de software, na qual nós falamos sobre a capacidade de armazenamento. Um CD, ele pode alcançar até 700 MB, enquanto um DVD pode alcançar aí 4,7 GB. Não costuma cair, mas se perguntar também sobre Blu-ray, que tem o acrônimo de BD, tá? Ele tem 4 vezes mais, chegando em torno de 25, na verdade 6 vezes mais, desculpa, 25, 50 e os mais robustos 100 gigabytes de armazenamento. Então, essas 3 formas que eu falei para vocês, isso aqui são fitas, isso aqui são discos óticos, que podem ser realizados. E, logicamente, que nós temos a computação em nuvem. Podemos ter também outros dispositivos que caem no seu concurso. Pendrive, nós temos cartão de memória, nós podemos ter também memórias flash, nós podemos ter HDs
que são disco rígido, separado por uma outra máquina, por exemplo, ou até na própria máquina, ou podemos também ter o SSD, que é a evolução do HD, que é um dispositivo de estado sólido. E isso a gente já viu na aula de hardware, né? Porque ele não tem o disco, ele é 100% eletrônico. Então percebam, não é só entender o que seria backup, que é uma cópia de segurança. Você precisa compreender também, tá? Que este backup, ele precisa estar num local diferente. Este local tem que estar protegido para que você não venha perder a informação. E lembrando, não é obrigatório a salvar 100%. É para evitar a menor perca possível. E é isso aqui você precisa saber. Como que eu posso fazer um backup? Fitas, computação em nuvem, pendrive, cartão de memória, HD, SSD, HD externo, memória flash e disco óticos, que podem ser 3, CD, DVD e Blu-ray. Perfeito? Bom, o backup ele é interessante também, que ele pode ser feito de forma automática, ou ele pode ser realizado, gente, de forma manual. E o que seria um backup, professor? De forma automática, você tem um sistema, inclusive o próprio Windows, tá? Diga-se de passagem, ele tem um aplicativo que faz, se você cronometrar, se você agendar ele faz o backup automático, desde que você faça a configuração adequada do local, o horário, e o computador, logicamente, tem que estar ligado. Tá, gente? Nesse determinado momento. Ele consegue fazer isso. Mas você também pode fazer o backup manualmente. Simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Então existem duas formas de fazer o backup. Pode ser tanto manualmente ou pode ser automaticamente. Sendo que um você vai configurar um sistema específico e o outro você vai fazer manualmente, copiando e colando. Bom, entrando no conceito de sistemas específicos de backup, tem duas palavras que você precisa ficar atento, que nós chamamos de backup hot, que seria o backup quente, ou backup cold, que seria o backup frio. Qual que é a diferença? O hot, gente, o sistema não é interrompido para a realização. Então imagine só, eu estou gravando agora, neste momento, e logicamente que pode estar sendo feito um backup lá na sala de áudio, na sala de estúdio, por exemplo. E o que acontece? Mesmo que eu esteja trabalhando com vocês, o sistema esteja em funcionamento, eles estão realizando o backup. Então, eles trabalham de forma paralela. Agora, uma coisa muito importante, isso é bom? Não. Sabe por que não é bom? Quando você faz a transferência de arquivos, quando você faz o backup, os arquivos são muito grandes. Então, o processamento da rede de computadores pode ficar o quê? Abalado. E, logicamente, que você pode ter travamentos, pode fazer com que algum sistema pare de operar e, logicamente, interrompendo o serviço. Então, lembre-se, o backup hot, que é o chamado de backup quente, ele não interrompe a operação, o meio. Simplesmente está acontecendo a aula do professor João Kleber e pode estar acontecendo um backup automaticamente dos dados. Bom, quando eu tenho um backup cold, que a gente chama de backup frio, o que seria isso? A interrupção. E normalmente, quando a gente trabalha em uma empresa, tá? Tem esse hábito, porque, por exemplo, o backup ele é algo muito importante, então não pode ocorrer falhas, porque justamente o backup é uma solução para uma falha que pode vir a acontecer. Então, as pessoas configuram ou em horários que não tem ninguém trabalhando, que normalmente é de madrugada, ou na hora do almoço, ou simplesmente ele vai pegar um dia e falar o seguinte, ó, segunda-feira, das 7 às 8 da manhã, ninguém trabalha com determinado sistema, porque nós iremos realizar o backup do sistema tal. Então, percebam, é importante ter essa noção também. Porque, assim, é possível fazer os dois? Sim, mas qual é o mais recomendável? Qual é o mais aconselhável? Sempre o backup frio. Por quê? Você não tem, digamos assim, a perspectiva de travamentos, você não tem a perspectiva que pode ocorrer que um sistema pare de funcionar e o seu backup vai ser realizado de forma tranquila, de forma contínua, tá? E lembrando que o backup frio pode ser chamado por cold, tudo bem?
Bom, você entendeu os conceitos de backup, você entendeu como funciona o backup e agora é importante salientar os tipos de backup. No seu concurso cai quatro tipos de backup. Completo também pode ser chamado de normal ou de full, tá? Nós temos o backup incremental, nós temos o backup diferencial e nós temos o backup que é chamado de diário. Tudo bem? Então, percebam, existem 4 tipos de backup que você precisa saber, tá? Vamos começar a abordar sobre o backup normal. Professor João Kleber, o que trata o backup normal, gente? O backup normal, e aí eu vou ter que colocar a palavrinha aqui que eu falei para vocês, algumas bancas chamam ele de completo e tem outras bancas que pode falar pela nomenclatura full, que é a mesma ideia de completo. E aí tem que ficar esperto que o CESP costuma variar. E tem pessoas que focam muito na palavra e se esquecem. Lembra que eu falei que ele pode falar backup em inglês ou backup em português? E ele pode falar completo ou full. Se ele falar essas duas nomenclaturas, está correto. E o que seria um backup completo? Toda vez que você starta um sistema, você inicia uma operação, você tem que fazer a cópia de todos os dados. Então, percebam, eu criei uma empresa. A primeira coisa que você faz é fazer o backup de todos os dados. Porque se algum dia ocorrer que tem uma perca do servidor ou uma pane no sistema, você consegue saber todos os dados desde o início. Então, o primeiro backup a ser realizado em uma empresa é o backup completo, tá? E o próprio nome já fala, ele vai copiar tudo. Só que tem um porém. Imagine só, você acabou de criar a empresa, você criou o backup completo, tá? Com o passar dos dias, com o passar do tempo, você vai fazer várias outras operações e ficar fazendo backup todo santo dia completo, você vai ter uma perca de processamento, vai ser lento, e para isso existe um novo tipo de backup, que é o chamado de backup incremental, tá? E aí o que eu preciso saber sobre backup incremental, professor? O backup incremental, ele vai fazer a cópia, e aí essa palavra-chave aqui, eu vou até colocar em vermelho para vocês, olha a cor do Flamengo, tá? Somente os arquivos que foram criados ou alterados desde o último backup. Então, olha que legal. Quando você faz o backup completo, que é o primeiro a ser realizado, o próximo backup que você vai fazer é o backup incremental. Sabe por quê? Porque ele vai fazer uma cópia somente dos arquivos que foram alterados. Então, imagine só, eu tenho aqui uma lista de 1.2 GB. Tudo bem? E aí eu tenho esse aqui, um sistema qualquer. Fiz o backup full, que nós já aprendemos que pode ser chamado de backup completo. No próximo dia, eu alterei 0.1 GB. Se eu fosse realizar o backup completo, né, eu teria que ter 1.3. Então, eu teria que ter mais esse backup, mais 1.3. E o que acontece? Eu vou realizar backup somente dos que foram criados ou alterados. Então, logicamente, que o backup incremental, ele é uma solução viável, porque ele só vai te garantir o que foi criado, o que foi alterado. Logicamente que tem um macetezinho que você precisa saber no seu concurso. Quando você tem o backup incremental, e aqui eu coloquei os dias, por exemplo, para vocês verem, ele vai mostrando somente o que você foi alterando, E você pode perceber que não é linear, é crescente, vai depender do que você fez no dia a dia. E aí tem algumas coisas que caem no concurso e você precisa saber. O backup ele vai ser rápido. Por que o backup ele vai ser rápido? Porque ele não vai pegar todos os arquivos. Porém, entretanto, você tem uma recuperação lenta.
E aí você pode me perguntar, ué, professor, mas como o senhor pode falar que essa recuperação vai ser lenta? Porque imagine só, quando você retornar o backup, você vai ter que ter automaticamente o backup completo mais o backup incremental, porque eu tenho que juntar os dois. E aí eu tenho que fazer as comparações, né, as otimizações necessárias para trazer as informações que realmente foram paradas até o momento que teve a queda ou a interrupção do serviço. Então percebam, o backup completo, o interessante é que ele é completo, pelo menos já fala que vai ter tudo lá, só que ele é lento. Mas para a recuperação ele é mais rápido. Somente o backup incremental ele vai ser mais rápido na sua execução, porém a sua recuperação é lenta. Tudo bem? E para, digamos assim, aliviar a barra, para tentar, digamos assim, juntar o completo com o incremental, temos mais um tipo de backup que cai no teu concurso, que nós chamamos de backup diferencial. E aí, professor, qual que é a palavra-chave do backup diferencial? O backup diferencial, gente, ele vai copiar os arquivos criados e alterados desde o último backup, assim como foi feito também com o incremental, só que a grande sacada, que aí você precisa fazer isso, colocar na sua cabeça e entender esse conceito, é que ele não marca os arquivos como que passaram pelo backup. Portanto, ele não vai marcar os arquivos. Mas como assim não marcar esses arquivos, professor? Como seria o seguinte? Ele não vai te identificar se aquele arquivo foi alterado ou não. Ele simplesmente faz um backup. E esse backup é feito de quem? Ele vai armazenar tudo que o incremental normalmente não armazenaria se não fosse o completo. Então, o que vai acontecer? Ele vai armazenar mais que o incremental, só que menos que o completo. Tá? Então, ele vai pegar todos os arquivos que foram alterados no determinado dia, né, no determinado momento, e ele vai colocar num arquivo só, diferentemente do incremental, que só iria realizar o backup, dos que foram alterados. O incremental ele faz dos alterados e o diferencial, ele vai pegar tudo mais do dia. Então, ele vai juntar num só. E aí temos uma coisa que é importante, que cai no seu concurso. Tá? Eu falei para vocês que o backup incremental ele vai marcando os arquivos que foram alterados. E aí já caiu em concursos públicos, o CESP já cobrou, e a gente tem que ficar atento com isso, que ele pode colocar isso aqui, ó, atributo de marcação ou flag archive, que significa o quê? Esse arquivo passou por backup? Sim, não. Quando fala de diferencial, ele não marca flag, porque o que ele é? A junção do incremental com o completo. Ele vai gerar um arquivo menor que o completo, só que maior que o incremental. E aí tem algumas coisas importantes também, que são as características que podem ser associadas. Quando eu falo sobre backup diferencial, como ele é maior, logicamente que ele é lento, porque ele vai colocar tudo que foi alterado num bolo só. Porém, entretanto, a sua recuperação ela é mais rápida. E aí você pode perceber, se você analisar na linha do tempo, quando nós começamos a falar sobre o backup incremental, você pode perceber que ele não tinha algo linear. Ele era, por exemplo, aqui tinha mais, aqui tinha menos, aqui estaria intermediário e assim por diante. E você olha, por exemplo, o backup diferencial, você consegue enxergar que ele vai sempre aumentando, porque ele vai fazendo backup de tudo, backup de tudo, backup de tudo, backup de tudo. Lembrando que é o completo, sempre vai analisar os que foram alterados naquele determinado momento e juntando com o último backup. Tudo bem? Então, essas são características. Costuma-se muito confundir incremental e diferencial. O incremental ele vai copiar somente os alterados e vai marcar para você quem foi alterado. O backup diferencial ele vai fazer a junção de tudo, completo, com os que foram alterados no dia. Ele vai ser menor que o completo, só que tem um porém. Ele
não vai marcar o que foi alterado do dia. Tudo bem? Então, essa é a grande sacada. E, por último, nós temos o backup que é chamado de diário. Tá? E aí, esse meio que já induz para você qual que é a ideia dele, né? O backup diário, ele vai copiar tudo. Tudo o quê? Todos os arquivos que foram selecionados, alterados no dia da execução. Então, imagine que hoje seja o dia 1º de 1 de 2018. Todos os arquivos que foram criados, alterados, editados, por exemplo, nesta data, serão o quê? Copiados. Agora, lembra do atributo que eu falei de marcação? Eles não são marcados como passaram por backup. Então, eles vão fazer a cópia e fica lá. Então, você não sabe, esse arquivo aqui eu alterei ontem? Eu não sei. Esse arquivo eu realizei ontem? Eu não sei. Simplesmente eu tenho um backup lá. Tudo bem? E aí, características. Ele também não é atribuído a flag archive, que seria o quê? O atributo de marcação. Então, percebam, quando as pessoas imaginam que o assunto da banca vai cobrar sobre backup, vai perguntar simplesmente o que é cópia de segurança. E a coisa é muito mais além do que isso. Ele pode te perguntar o que é backup, aonde você armazena, qual é o seu funcionamento e quais são os seus respectivos tipos. E aí, para massificar nosso conhecimento, vamos responder questões, tá bom? Bom, a primeira questão foi da EMAP, né, no ano de 2018, para o cargo de analista portuário, e ele fala da seguinte forma: acerca de tecnologias, processos e metodologias de soluções de backup. Julgue o item que se segue. O uso do backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens tem como vantagem a salvaguarda das cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes. Olha que legal, essa questão aqui colocou tanto a parte de backup como a parte de computação em nuvem. E aí você sabe, logicamente, que o backup, quando é feito na nuvem, ele tem esse poder. Lembra que eu ensinei para vocês lá na aula de computação em nuvem? O Google, ele tem um servidor de backup na Antártida e tem um servidor de backup aqui no Brasil. Por quê? Porque nós somos vistos como um país diplomático. Então, a probabilidade de acontecer uma guerra, algum sinistro, é muito pouca. Então, se acontecer um sinistro lá nos Estados Unidos, onde é a matriz da empresa, os dados ficarão salvos, porque tem um backup aqui dentro. Então, essa questão ela está correta, ela está certíssima, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, gente, mais uma questão. Dessa vez a questão agora foi da FUNAI, né? A banca foi a ESAF, para o cargo de analista, eles vão cobrar o seguinte: o tipo de backup de dados que é acumulativo, isto é, se um arquivo foi alterado, este continua a ser incluído nos backups seguintes, Então, primeiramente, vamos utilizar o conceito. Já falei para vocês dos quatro que caem: incremental, diferencial, completo, que pode ser chamado de full ou normal, e diário. Mínimo e diversificado não dá. Então, você já pode eliminar de cara. Depois, vamos interpretar, gente. Vamos entender o que ele está falando. Ele fala que é acumulativo. E o que acontece? Você sabe que o incremental, ele não vai acumular, ele vai fazer a cópia de todos somente que foram alterados. Então, você pode eliminar também. E aí você tem dois. Você tem o diferencial e você tem o completo. E aí você já sabe, né? Você tem que ser malandro, que o completo é tudo. Tudo que foi realizado naquele determinado momento e foi aquele primeiro criado. E o que acontece? O backup que vai gerar sempre o acumulativo, e aí ele é uma meio que a extensão entre incremental e completo, é o diferencial. E aí, te lembra também, ele poderia colocar na prova aqui e falar que não é marcado como backup, é o diferencial também, porque o incremental marca que passou pelo backup, aqui não marca. Então, nosso gabarito é diferencial, e você poderia muito bem marcar porque ele coloca acumulativo, e o completo é tudo, tá bom? Próxima questão, tá?
Bom, uma das rotinas de proteção e segurança mais importantes na informática é a rotina de backup. Identifique a alternativa que apresenta dois tipos básicos de backup. Então, a gente sabe que tem backup completo, que pode ser chamado de full ou de normal. Nós sabemos que temos o diário, nós sabemos o incremental e o diferencial. Então, procedimental você já pode eliminar. Aqui, na segunda assertiva, nós já temos o nosso gabarito, incremental e diferencial, alternativa B, tá? E procedimental não existe, tchau também, e aqui também não existe. Então, gabarito, alternativa B aqui. Deixa eu acertar aqui, que o nosso material está com C, mas é alternativa B. Tá bom, gente? Incremental e diferencial. Agora sim, né? Vamos para o próximo. Essa é uma questão que foi de 2018, essa questão, tá? É uma questão extensa, mas vai cobrar os conceitos de funcionamento, tá bom? Então, vamos lá. Determinada instituição recém-criada ainda não conseguiu implantar um sistema corporativo de backup para os dados armazenados diariamente, em situação precária e de emergência. Foi solicitada a cada colaborador que providenciasse a rotina diária de backup para a proteção dos dados, principalmente dos arquivos de trabalho. Antes de olhar as alternativas, lembra do funcionamento que eu expliquei para vocês. Quando eu trabalho com backup, eu posso ter um sistema para isso, ou eu posso ter que fazer manualmente. E neste caso, ele está falando sobre manualmente. Então, ele vai te exigir nas alternativas boas práticas de segurança. Vamos ver o que ele vai cobrar. Considerando essa situação hipotética, principalmente no aspecto da segurança e do sigilo da informação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Para facilitar a rápida utilização dos arquivos em backup, em caso de necessidade, é aconselhável colocar os arquivos do backup no mesmo ambiente dos computadores que foram gerados. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu vou fazer um backup da pasta documentos para a pasta imagens. E isso é backup? Não, gente. Porque se esse computador, por exemplo, vier a der uma pane elétrica, perdi tudo. Então, você já pode eliminar de praxe. B. Com o objetivo de reduzir gastos, é aconselhável fazer o backup nos discos rígidos dos próprios computadores onde os dados serão protegidos. É a mesma coisa, só não mudei de pasta. Um computador ele pode ter 1, 2, 3, 4 discos rígidos. Mas, se esse computador vir a queimar, logicamente que eu não vou ter acesso a esses dados. Então, elimina-se também. Alternativa C. Nessa situação, somente os arquivos em forma de documentos podem ser preservados por meio de backup. Questão completamente equivocada. Você pode fazer backup de documentos, de imagens, de arquivos, de livro, de sistema, enfim, do que você achar necessário. Então, pode marcar como errada também. Alternativa D. Para essa situação, em relação ao armazenamento, os pendrives levam vantagem em relação ao CD-ROM, pois há pendrives com maior capacidade de armazenamento que os CD-ROMs. Isso mesmo. O pendrive, até então, ele tem maior capacidade que, se considerado tanto um CD quanto um DVD. Dependendo do Blu-ray, não é possível, mas até então está correto. E vamos para a próxima. Vamos ver se é realmente a alternativa D. O armazenamento em nuvem ainda não se apresenta como uma alternativa eficiente para a realização de backup na situação descrita. Pessoal, hoje a computação em nuvem é a melhor forma de se realizar um backup, até porque você vai ter em um outro local físico e se você dependendo analisar o custo-benefício, é bem maior do que ficar armazenando fisicamente. Então, errado também, porque compensa e sim. E, logicamente, a alternativa que mais se encaixa é a alternativa D, D de Deus, né?
Próximo, o IEF, neste ano de 2018 também. E ele pergunta o seguinte: na primeira vez que se realiza uma cópia de segurança, seja de um servidor ou de um computador pessoal, o tipo de backup mais indicado é o diferencial? Não, sabemos que não é o diferencial, sabemos que não é o incremental, sabemos que não é o periódico, sabemos que não é o diário e a gente sabe que é o completo. O CESP também poderia colocar a nomenclatura full, também chamado de normal. E por que esse backup é o primeiro a ser realizado? Porque ele faz a cópia de tudo. Tudo que você possui no sistema. Então, a primeira vez, sempre tem que fazer a cópia de tudo, tá, gente? E mais última. Última questãozinha para a gente fechar com chave de ouro aqui, tá? Quanto aos tipos de backup, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que apresenta, tá? Apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. No backup incremental, ou somente os arquivos novos ou modificados desde o último backup completo, que pode ser chamado de full, são transmitidos. Neste modelo, o espaço ocupado com o armazenamento dos arquivos é maior e o tempo para a restauração do arquivo é menor. Então, percebam aqui, ó, ele está falando até o presente momento nessa oração certinho, porque o backup incremental ele vai realmente fazer as alterações e os novos arquivos criados. Só que quando eu faço a cópia somente desses arquivos alterados e criados, o seu tamanho não é maior, é o inverso, o seu tamanho é menor. E o tempo para restauração de dados, tá? Ele não vai ser menor, ele vai ser maior, porque lembra que eu falei? Quando eu tenho o backup incremental para restaurar esses arquivos, eu tenho que ter o último completo mais o incremental. Então, eu tenho que ter 2. Então, de cara, você pode marcar falso. E, logicamente, você tem que utilizar o seu raciocínio lógico. Tanto a alternativa A quanto a alternativa B, elas estão equivocadas. Então, você pode marcar ou C de Cristo ou D de Deus. E vamos para o próximo. No backup diferencial, somente os arquivos novos ou modificados desde a última execução do backup são transmitidos. Opa, opa, opa. E aí você já aprendeu que o diferencial ele vai juntar os backups anteriores com os arquivos que foram alterados e modificados e colocar num arquivo só, na qual ele não vai marcar quem passou e quem não passou pelo backup. E aí vamos continuar para ver como é que ele está falando. Ó. Neste modelo, o espaço ocupado com o armazenamento dos arquivos é menor. Claro que não é menor, porque se ele vai juntar o que foi alterado com o anterior, vai ser sempre maior. E o tempo para a restauração dos dados é maior? Não. Como ele é maior, ele já pegou os dados que foram alterados anteriormente, mais os dados que foram realizados agora, para recuperar vai ser mais rápido. Então, essa questão está completamente equivocada. Então, já sabemos que o gabarito é a alternativa D, porque vai ser falso e falso. Incremental, somente o que foi alterado no dia e ele vai marcar. O diferencial, o que foi realizado anteriormente, mais o que foi alterado. Só que ele não marca os arquivos que passaram por backup. E, logicamente, ele vai ser maior, o seu tamanho, só que a sua recuperação é mais rápida. E o incremental vai ser menor o seu tamanho, mas a sua recuperação vai ser maior. Beleza? E assim nós finalizamos, gente, mais uma aula. Esse é uma nomenclatura que é nova nos concursos, mas vocês precisam ficar atentos, que não é só conceito, é funcionamento, é características e tem várias pegadinhas que as bancas podem cobrar, tá bom? Avaliem a nossa aula e a gente se vê até a próxima, gente. Clique like.